Ô, Manu, bom dia. Bom dia. Jogo contra o Coritiba, início de retorno e alguns problemas na mão, né? O Ariel Cabral, o Arrascaeta, o Lucas. Já dá para falar alguma coisa em termos de mudança? Pelo menos o Ezequiel teve aqui de manhã, é um jogador que deve entrar na lateral, até pela situação do Mike. Ainda aguarda o argentino, uruguaio para o domingo? Em relação a Ariel e Arrascaeta, vamos tomar a decisão amanhã. Existe a possibilidade de que a gente possa aproveitá-los ainda e a gente vai levar essa condição até amanhã, que a gente julga ser o prazo, né, onde precisamos tomar a decisão. E também temos a possibilidade de fazer um trabalho tático amanhã para ajustar, caso não possamos contar com eles. Questão da lateral direita, Ezequiel é o jogador da posição, vai jogar Ezequiel. Esse é um critério que costuma adotar, estabelecer um entendimento por parte dos jogadores, quem é o primeiro da função, quem é o segundo, né? E às vezes o terceiro, como temos 3 jogadores numa posição. E se 2 não estão à disposição e o terceiro não jogar, ele não vai entender o que ele está fazendo no nosso grupo. E o jogador precisa se sentir comprometido, precisa se sentir responsável no dia a dia de treinamento, e só é possível fazer isso se ele fizer parte e entender que tem confiança do treinador. Então vai jogar Ezequiel. Mano, a importância desse resultado positivo, né? Jogando dentro de casa contra um Coritiba também que mexeu muito, né? Agora, recentemente, chegou o Carpegiani, teve uma semana de trabalhos com o time, pode ter algumas alterações também. É um duelo que você projeta como? Até mais na vontade, até porque o Carpegiani não conhece tanto o Coritiba assim, ou você já está conhecendo mais o Cruzeiro porque já é uma base sua desde o ano passado? Você sai um pouquinho na frente? A ilusão que o Cruzeiro não pode ter depois de ter feito 3 bons jogos, que vai ter algumas vantagens antes de jogar o jogo diante do Coritiba. Eu não deixo a equipe pensar assim. Eu sinto que o astral já melhorou, que a confiança dos jogadores também, mas os jogos que nós temos pela frente e esse diante do Coritiba, né, especialmente, é fundamental para a gente continuar, né, e acelerar essa nossa reação. E a gente não pode pensar que vai ter facilidades, porque vai jogar na nossa casa. Nós temos que impor, nós temos que fazer por merecer dentro do jogo. A gente sabe que esses jogos serão jogos que valem muito, porque as equipes estão jogando o que estão jogando, né, e a gente tem que estar preparado para isso. Conheço o Paulo pela sua trajetória, né? Sei a linha que ele adota, é um treinador que cobra bastante, que é um estrategista, que busca questões táticas diferentes dentro de um próprio jogo ou de um jogo para outro jogo, e a gente tem que estar muito bem preparado para ter respostas para isso como equipe. É o que eu acredito e é assim que o Cruzeiro vai ser. Mano, muito tem se falado sobre essa sequência de jogos que o Cruzeiro vai ter, especialmente nas 5 primeiras rodadas, contra adversários que estão próximos ali na luta para se afastar ou para sair da zona de rebaixamento. Mas o seu discurso desde o ano passado sempre foi o próximo jogo, o próximo jogo. Esse jogo contra o Coritiba é clima de decisão? Todos os jogos que nós teremos pela frente serão jogos decisivos, mas não adianta você pensar nos próximos sem focar diretamente naquele que você vai jogar agora. Até porque sabemos que um vai influenciando no andamento do outro lá na frente. Então agora é o Coritiba, a equipe fez um bom jogo fora de casa diante do Corinthians, tem que manter esse padrão que já vai adquirindo e melhorando a cada jogo mais um pouquinho. Esse nós vamos jogar diante do nosso torcedor, que espero, né, lote o Independência, para a gente ser mais forte ainda com o apoio dele. Eu tenho certeza que o que ele está vendo da equipe como comportamento é o que ele quer, e quando a gente está juntos, nós somos mais fortes. Nós temos que aproveitar essa condição, passar esse carinho para a equipe, essa confiança,
porque daí ela pode render mais e passar por esse obstáculo difícil de ser passado, que é o Curitiba. Mano, apesar da necessidade que o Coritiba também tem de somar pontos, você acredita que o adversário deve vir mais cauteloso? A gente tem uma mostragem, né, do Curitiba com o Carpegiani. Então, é muito difícil falar do adversário. Eu não costumo fazer isso. Eu acho que cada um escolhe a maneira como executa o seu jogo. Todas são corretas, né, e cabe a nós tentar vencer o Curitiba da maneira como o Curitiba vai se postar. É isso sempre que eu passo para os jogadores. Mano, você falou nos 2 últimos jogos, detectou os 2 gols que o time sofreu muito rapidamente. Já conseguiu detectar essa situação para no jogo contra o Curitiba não acontecer de novo? Então, nós estamos tirando a parte positiva disso, né? O time não tem mais problema psicológico, não tem mais problema de confiança, que quando a gente sofria gol antes era um terror, né? Já não é mais. Então tem uma parte boa. Teve resposta forte para os 2 gols início de jogo. O que quer dizer que o mais importante é a organização da equipe, é a maneira como ela vai se portar durante o jogo. Claro que não queremos sofrer gol no início, aconteceu, não pode ficar acontecendo sempre, não pode ficar se repetindo, porque nem sempre você vai ter capacidade de reação, porque o adversário às vezes não deixa. Mas eu tenho certeza que as coisas vão entrando nos eixos aos poucos. Você disse que ainda aguarda o Arrascaeta e o Ariel Cabral. E o Romero, que chegou, você ainda não teve oportunidade de trabalhar com ele no treinamento, mas pelo que você já viu da atuação do Romero, ele também trabalharia em outra faixa de campo ou não? É um pouco cedo para falar, porque uma coisa é você ver o jogador jogando sob a orientação de outro técnico. Você conhece mesmo o jogador quando você vive diariamente com ele, passa instruções, vê como reage, como assimila, como evolui para determinadas questões. É um jogador de qualidade, então vem numa boa hora para ajudar a gente nesse momento. E eu o vejo como um volante. Vi, inclusive, em outras oportunidades, acompanhando o que o Cruzeiro fez, pelas informações, que ele, inclusive, jogou de terceiro no meio-campo. Mas vamos esperar um pouco mais para ver como a gente vai encaixando a equipe que se comportar bem, a equipe que produzir melhor, é a equipe que vai ser mais vezes repetida. É essa a filosofia que eu passo aos jogadores. Mano, mas até em cima disso do Romero, ele já fica à disposição para esse jogo de domingo contra o Coritiba? Fica. E sobre o Mike Denilson, muita gente pergunta a volta desses jogadores, já vem trabalhando a parte física há alguns dias. Quais são os planos para a volta desses atletas? Estão em período de transição, que é quando saem do departamento e não estão liberados ainda para todos os treinamentos. Nós chamamos esse período de transição. Assim que eles começarem a treinar com o grupo, eu tenho uma posição mais objetiva para passar para o torcedor do Cruzeiro. Tá. Mano, com relação ao Douglas Coutinho, um jogador que foi contratado ano passado, muito se falou que ele poderia ser negociado até antes da sua chegada ao Cruzeiro. E a gente viu que você colocou ele nos minutos finais do jogo contra o Inter. Quais são os planos que você tem para esse jogador para a sequência do campeonato? Os mesmos que tem para todos, né? Não gosto de falar especificamente desse ou daquele jogador. Qualquer coisa que for diferente disso, a gente aí sim vem a público trabalhar a questão. Hoje ele é um atleta do grupo, está inserido dentro do contexto, foi utilizado contra o Internacional porque o William Bigode não estava à disposição naquele dia, então colocamos um segundo atacante, entendemos que naquele momento era importante um jogador de força pelo lado, porque Sobis vinha fazendo a função e já estava cansado. Então é assim, obedecendo a característica deles, vamos utilizando e vale para o Douglas Coutinho também. A gente viu que no primeiro turno o Cruzeiro teve uma dificuldade muito grande para jogar
em casa, foi o pior mandante, né, do campeonato. E você, no ano passado, terminou invicto, né, nos jogos em casa. Foram 6 vitórias e 2 empates. Já conquistou uma vitória esse ano. Qual a importância aí de ser forte em casa para, quem sabe, aí, brigar por coisas melhores no campeonato? É fundamental você ser um mandante que impõe essa condição, né, do Campeonato Brasileiro. Nós sabemos que o fator local influencia muito, né, nos resultados, na média das equipes no Campeonato Brasileiro. Então, nós temos que mudar essa situação no segundo turno, não tenha dúvida. Iniciamos bem na primeira rodada diante do Internacional e precisamos escrever a história diferente. E eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, com o apoio do torcedor, com a postura da equipe, com a organização que penso que certamente teremos. Vamos ser fortes em casa novamente.